Áudio 45 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 36. Após a partida do padre Lacombe, a perseguição levantada contra mim tornou-se mais violenta. Após a partida do padre Lacombe, a perseguição levantada contra mim tornou-se mais violenta. Entretanto, o bispo de Genebra ainda me mostrava um pouco de cortesia, também para ver se conseguia convencer-me de fazer o que ele desejava, enquanto sondava fora o que se passava na França e prejudicar as mentes das pessoas dali contra mim, impedindo-me de receber as cartas que me enviavam. O eclesiástico e sua família tinham 22 cartas interceptadas e abertas sobre sua mesa. Havia uma em que me era enviada uma procuração para ser assinada, de extrema urgência. Viram-se obrigados a colocá-la em outro envelope e enviá-la para mim. O bispo escreveu ao padre Lamotte e não teve dificuldade para colocá-lo do seu lado. Ele estava descontente comigo por 2 motivos. Primeiro, porque eu não havia estabelecido para ele uma pensão, conforme ele esperava, e já me havia dito muito bruscamente várias vezes. Segundo, porque eu não seguia seu conselho em tudo. Ele se declarou em seguida contra mim. O bispo fez dele seu confidente. Era ele quem proferia e espalhava as notícias no estrangeiro sobre mim. Imaginaram, como se supôs, que eu anularia a doação que havia feito, se eu voltasse, que tendo o apoio de amigos na França, eu encontraria os meios de rompê-lo. Mas nisso estavam muito enganados. Eu não havia pensado em amar nenhuma outra coisa que não fosse a pobreza de Jesus Cristo. Durante algum tempo, não obstante, o padre agiu com cautela comigo. Escreveu-me algumas cartas, as quais endereçou ao bispo de Genebra, e ambos chegaram à conclusão de que ele era a única pessoa de quem eu recebia alguma carta, ao que contestei com respostas muito comoventes. Ele, em vez de emocionar-se com elas, só ficava mais irritado comigo. O bispo continuou a tratar-me com mostras de respeito. Contudo, ao mesmo tempo, escreveu para muitas pessoas em Paris, como fizeram também as irmãs da casa, e para todas essas pessoas piedosas que me haviam escrito cartas para influenciá-las o máximo possível contra mim e, com isso, evitar a responsabilidade que naturalmente cairia sobre eles por terem tratado tão indignamente uma pessoa que já havia aberto mão de tudo para consagrar-se ao serviço dessa diocese. Depois que fiz isso, e não estando em condição de voltar para a França, eles me trataram muito mal em todos os sentidos. Restavam poucas histórias falsas ou fabulosas, provavelmente para ganhar algum crédito, que eles não inventaram para fazer-me chorar. Além de eu não ter como fazer que a verdade fosse conhecida na França, Nosso Senhor inspirou-me a sofrer tudo de bom grado, sem justificar-me, para que em meu caso não se ouvisse outra coisa senão condenação sem nenhuma vindicação. Eu estava neste convento e não havia visto o padre Lacombe, mais do que já mencionei. Não obstante, eles não deixavam de propagar dele e de mim as histórias mais escandalosas. Histórias tão falsas como qualquer coisa poderia ser, pois ele estava então a 150 léguas, cerca de 990 quilômetros de mim. Por algum tempo eu não soube disso.
Quando soube que todas as cartas haviam sido escondidas de mim, deixei de perguntar por que não recebia nenhuma. Vivia nesta casa com minha filha pequena em uma doce tranquilidade, que era um grande favor da providência. Minha filha havia se esquecido do francês e entre as meninas pequenas das montanhas havia adquirido um aspecto selvagem e modos desagradáveis. Sua inteligência, senso e juízo eram, na verdade, surpreendentes e sua disposição sumamente boa. Tinha só alguns pequenos ataques de mau humor que haviam sido causados por certas contrariedades inoportunas, carinhos mal aplicados e pela falta de conhecimento do modo apropriado de educação. Porém, o Senhor cuidou dela. Durante este tempo, minha mente continuou calma e resignada a Deus. Mais tarde, essa boa irmã quase que continuamente me interrompia. Eu respondia a tudo o que ela desejava de mim, por complacência e por um princípio no qual eu tinha de obedecer como uma criança. Quando eu estava em meu aposento, sem nenhum outro mentor espiritual que não fosse Nosso Senhor por seu Espírito, e um de meus filhos pequenos vinha bater à minha porta, ele exigia que eu admitisse a interrupção. Mostrou-me que não são as ações em si mesmas que lhe agradam, mas a obediência imediata a cada descoberta de sua vontade, até nas pequenas coisas, com tal flexibilidade a ponto de não se apegar a nada, mas de voltar-se para ele a cada chamado. Minha alma era então, pensei, como uma folha ou uma pena, que o vento move da maneira que lhe agrada, e o Senhor nunca suporta que uma alma tão dependente e delicada a Ele seja enganada. A maioria dos homens parece-me muito injusta quando eles prontamente se entregam a outro homem e pensam que isso é prudente. Eles confiam em homens que não são nada e descaradamente dizem: tal pessoa não pode ser enganada. Porém, se um fala de uma alma totalmente rendida a Deus, que o segue fielmente, eles gritam: essa pessoa engana-se com sua resignação. Ó amor divino, tu não dás como te apraz força, fidelidade, amor ou sabedoria para conduzir os que confiam em ti e que são teus amados filhos? Tenho visto homens dizer com ousadia: segue-me e não te desviará.